Muito boa noite. Começamos com declarações do Primeiro-Ministro sobre segurança, de visita a uma empresa de Vila do Conde. Luís Montenegro disse hoje que a segurança tem de ser assegurada para a qualidade de vida das pessoas, mas também porque é um ativo económico importante e que atrai investimento no país. No dia a seguir a uma rixa no Bem Formoso ter deixado pelo menos 7 pessoas feridas, o Primeiro-Ministro volta a frisar a importância de manter Portugal um país seguro. Na abertura da M-Core Technology Portugal, uma nova unidade industrial em Vila do Conde, Luís Montenegro salientou que a segurança afeta também a atratividade do país para futuros investimentos. É pensar nas pessoas, é pensar na dinâmica social e na proteção das pessoas e dos seus bens, mas é também a pensar na competitividade económica que nós podemos tirar em confronto com outros destinos, outras geografias, que têm igualmente algum potencial, mas têm esse problema de segurança muito mais agravado do que aquele que nós poderemos vir a ter. A segurança tem sido uma temática recorrente deste governo e já gerou polémica, com alguns partidos da Assembleia da República a acusarem o Executivo de tentar instrumentalizar as forças de segurança, nomeadamente com a ação policial na Rua do Bem Formoso, no Martim Muniz, que chocou o país com as imagens de dezenas de pessoas viradas contra a parede. Em entrevista à Antena 1, a Ministra da Justiça garante que a operação aconteceu dentro do normal e rejeita qualquer discriminação a imigrantes. O que posso dizer, e da indicação que tenho, é que foi uma ação regular de controle policial numa área que tem tido algumas preocupações pelos próprios moradores. Aliás, ainda hoje ou ontem houve uma operação que requeriu a intervenção da polícia. Foi apenas, tanto quanto sei, o ato normal do exercício de prevenção, também de prevenção e de controle numa situação que é preocupante para os moradores. Portanto, as pessoas imigrantes em Portugal não estão a ser tratadas de forma discriminatória na sua leitura? Não, de todo. A operação policial na Rua do Bem Formoso foi fortemente contestada e resultou numa manifestação este sábado em Lisboa. No dia seguinte, uma rixa no Martim Muniz entre dois grupos rivais compostos por estrangeiros levou a que pelo menos 7 pessoas ficassem feridas. A PSP ainda não determinou a origem dos confrontos. E é desses confrontos que falamos agora. A polícia está a tentar apurar as circunstâncias dos desacatos de ontem no Martim Muniz, em Lisboa, que fizeram 7 feridos. De acordo com a PSP, a rixa envolveu grupos rivais de nacionalidade estrangeira. Houve agressões com uma faca, paus e barras de ferro. Sem polícia nas ruas à vista depois da rixa deste domingo, a Rua do Bem Formoso acordou sem sobressalto. Os confrontos entre dois grupos deixaram 7 pessoas feridas. Depois do aparato de domingo, no Martim Muniz, surgem relatos de 2 testemunhas. Afirmam que tudo aconteceu rápido e sem qualquer policiamento por perto. E vi ali uma pessoa deitada no chão e vi o 115 escalo. De resto não vi mais nada. Nada mais. Vi de lá de cima, mas não vi porrada, não vi nada disso. E o que é que viu lá de cima? O que é que eu vi de lá de cima? Andar na tua jabuina uns com os outros, mas nada. Quando eu cheguei, já estavam aqueles dois ali deitados, aleijados. Quando eu vim à janela, não estava a polícia nenhum. E depois, a segunda vez, é que comecei a ver a polícia. Nas agressões foi utilizada uma faca e objetos metálicos. Entre os envolvidos estavam estrangeiros que, segundo a PSP, estão todos com a situação no país regularizada. A população garante que o problema não é a população imigrante. Já mataram um aí também, à porta aí desse café, porque o problema de tudo é esse café aí de droga. O problema é o café. Mas eu falei com a polícia não pode fazer nada. Não me sinto seguro. Seguro quer dizer, não, vou para a rua, não levo dinheiro, só para as compras, mais nada. A PSP está a investigar a rixa. Ainda não são conhecidos os motivos dos confrontos entre os dois grupos de imigrantes. O alerta chegou às autoridades através de 4 pessoas envolvidas na confusão. Afastaram-se e foram à esquadra junto ao Martim Muniz pedir ajuda. Uma das vítimas terá sofrido ferimentos na zona lombar e no membro inferior.
3 dos feridos receberam assistência no local e foram depois transportados para o Hospital de São José. O diretor nacional da PSP elogia o desempenho da polícia e diz-se muito honrado, mas não quis comentar qualquer operação em particular. Nós estamos aqui para o ano judicial e a polícia também é um ator judicial, pois também no sistema de justiça também participa. E está confortável com o que a polícia tem feito ultimamente? Muito honrado com os nossos polícias, com o Estado de Direito Democrático. Portugal é um Estado de Direito Democrático e a polícia tudo fará para continuar a garantir a segurança. As rixas de ontem justificaram o que é que a polícia fez? Depois da rixa de ontem na zona do Martim Moniz, em Lisboa, há moradores que dizem estar preocupados. Em direto da Rua do Bem Formoso está a jornalista Sofia Vaz. Sofia, muito boa noite. O que é que as pessoas com quem falaste aí te dizem? Boa noite. De facto, é uma situação que preocupa as pessoas, visto que foi uma rixa bastante violenta que aconteceu este domingo. Envolveu, portanto, armas brancas, também barras de ferro, e desta rixa resultaram mesmo 7 pessoas feridas. Nós estamos aqui junto à Rua do Bem Formoso, no Martim Moniz, e aqui à nossa chegada percorremos a rua, mas não vimos ainda nenhuma autoridade, portanto, mas sabemos que vai haver aqui uma ação de prevenção por parte da polícia para mesmo prevenir então aqui desacatos que possam vir a acontecer. Esta rua que tem estado no centro de bastantes polémicas, isto porque recuando a dezembro houve aqui então a operação policial que encostou vários imigrantes à parede, e esta foi uma operação que gerou bastante polémica, mas agora este domingo aconteceu então esta rixa também entre imigrantes, uma rixa bastante violenta, como disse, e a polícia vai garantir aqui a segurança destas pessoas que foi, portanto, aqui um momento de bastante violência. Como disse, 7 pessoas acabaram mesmo por ficar feridas nesta rixa que aqui aconteceu no domingo, mas como disse, vai então haver a ação de prevenção da polícia ainda esta noite. O Presidente da República pede convergência para que haja mudanças na Justiça e fala mesmo numa oportunidade única que não deve ser desperdiçada. Declarações feitas hoje por ocasião da sessão solene de abertura do ano judicial no Supremo Tribunal de Justiça em Lisboa. Um novo ano com problemas antigos. Na cerimónia de abertura do ano judicial, no Salão Nobre do Supremo Tribunal, o Presidente da República voltou a apelar a um pacto na Justiça. Que um novo ciclo se abriu parece indiscutível. Que essa oportunidade merece ser aproveitada também. Que o tempo foge e convida a que a Assembleia da República, Governo e protagonistas judiciários não desperdicem esse tempo, corresponde a um imperativo nacional. Da falta de meios à escassez de recursos tecnológicos, são ainda alguns os desafios que a Justiça enfrenta. A ministra Rita Alarcão Júdice garante que os oficiais de Justiça já tiveram provas da boa-fé do Governo. Mas os oficiais de Justiça já tiveram provas da determinação e da boa-fé do Governo em resolver os problemas da classe nos últimos meses. Os funcionários judiciais sabem que têm na Ministra da Justiça uma aliada. Mas uma aliada não é alguém que distribui dinheiro público na proporção do ruído ou do número de notícias. É alguém que conhece e reconhece o valor do seu trabalho. Procuradores e juízes esperam que 2025 seja um ano de investimento, não só em melhores condições de trabalho, mas também em nova tecnologia. O setor espera que o novo ano judicial
não seja mais um ano de mera gestão corrente e de transição dos mesmos problemas. É essencial que os governos ouçam os operadores judiciários, lhes deem a confiança que merecem e lhes proporcionem condições dignas para o exercício das respectivas funções. Não necessitamos de uma justiça sempre em esforço. No sistema de justiça, após um longo período de inação, há uma extensa reforma por fazer. Uma reforma que deve ser feita de múltiplas e nevrálgicas alterações legislativas setoriais, a qual deve iniciar uma nova era caracterizada por um reformismo permanente na tentativa de acompanhar uma realidade em rápida e constante mutação. O maior constrangimento com o que se depara a Administração da Justiça é, neste momento, a carência de oficiais de justiça, a falta de motivação destes, bem como a não aprovação e publicação de um Estatuto de Oficiais de Justiça que contribua para melhorar o seu estatuto profissional. Resta saber a resposta que o setor vai conseguir dar num ano que é também decisivo para diversos casos mediáticos, como a Operação Marquês, o caso BES ou a Operação Influencer. A Associação dos Juízes quer a adoção de medidas de gestão processual e a introdução de pontuais alterações legislativas para conferir celeridade e eficácia ao sistema. E neste dia, funcionários judiciais fizeram um protesto à porta do Supremo Tribunal contra a proposta de revisão da carreira. A vigília silenciosa foi convocada pelo Sindicato dos Funcionários da Justiça. Os manifestantes vestiam t-shirts pretas com a frase "Justiça para quem nela trabalha". Em causa está a proposta de revisão da carreira dos funcionários judiciais, entregue pelo Ministério aos sindicatos no final do mês de dezembro, no âmbito da revisão do Estatuto Profissional. Os sindicatos entendem que as condições que foram apresentadas ficam muito aquém do pretendido. A primeira sessão do julgamento do segundo processo que envolve o pirata informático Rui Pinto começou hoje em Lisboa, mas durou menos de uma hora, já que o criador do Football Leaks recusou falar. Está acusado de 242 crimes relacionados com o acesso a e-mails do Benfica e outras entidades. Rui Pinto esteve presente na sessão do julgamento, mas não quis ser reconhecido. Por essa razão, o pirata informático pediu que não fossem recolhidas imagens por uma questão de segurança. Diz que tem vindo a ser alvo de ameaças desde as denúncias do Benfica. O advogado do arguido defende que Rui Pinto foi um denunciante. Francisco Teixeira da Mota considera ainda que, por outro lado, o Benfica agiu por vingança. O nosso entendimento é que há um espírito de vingança. Inequivocamente, qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa sabe que ele foi um denunciante. Denunciou a prática de atos criminosos por instituições diversas e que não eram conhecidos publicamente. Depois, há a questão de saber o que é denunciante em termos legais, da diretiva, da lei. E aí não há, se calhar, o cumprimento integral de todos os requisitos. Mas que Rui Pinto é um denunciante, na nossa opinião, é. Durante a sessão de julgamento, a defesa de Rui Pinto questionou com ironia sobre quem é o Benfica neste processo. Processo este que considera ser um absurdo. Já o advogado do clube, Rui Patrício, sublinha que os fins não justificam os meios e que o arguido agiu por natureza clubística. Aos jornalistas, a defesa do Benfica nega que Rui Pinto seja um denunciante. Agora há um espírito de verdade e há um espírito de justiça. Os factos foram praticados, por visto, aliás, agora o arguido já os admite, diz que é apenas uma pessoa diferente, como nós diríamos na gíria, está a jogar nas atenuantes, é legítimo. Os factos foram praticados, os factos têm que ser julgados e têm que ser punidos. Isto não é nenhuma vingança, era aquilo que cada um dos senhores faria seguramente. Um denunciante não é o Rui Pinto, além de que um denunciante não pode assaltar caixas de e-mails, não pode assaltar computadores, não pode assaltar domicílios informáticos. Rui Patrício esclarece ainda os danos que o clube sofreu com a atuação do arguido. O Benfica é uma instituição, tem um conjunto de interesses comerciais e tem uma reputação e, portanto, são todos esses danos. Os danos materiais e os danos não materiais, todos eles sérios e graves. Imagine, coloque-se na posição de alguém que foi assaltado no seu domicílio informático com a agravante que é uma instituição como o Benfica. Acho que é muito fácil de chegar à conclusão quais é que são os danos e sobre a gravidade e a seriedade desses mesmos danos.
Mantendo o estatuto de testemunha protegida, Rui Pinto entrou no tribunal por uma porta que não a principal e, pela primeira vez, sem colete à prova de bala. Chegou acompanhado por 3 elementos do corpo pessoal da PSP para garantirem a sua segurança. O Ministério Público pediu hoje a condenação dos 6 arguidos no acidente de Borba, que em novembro de 2018 causou a morte de 5 pessoas. São acusados dos crimes de homicídio por omissão e violação de regras de segurança. A derrocada, recordo, aconteceu numa estrada para pedreiras. Na sessão de hoje, para alegações finais no Tribunal de Évora, a Procuradora do Ministério Público disse que só com a condenação de todos os arguidos vai ser feita justiça. Em relação ao Presidente e ao Vice-Presidente da Câmara de Borba, a Procuradora referiu que revelaram incompetência e não acautelaram o interesse público. Altura para um intervalo de pouco mais de 2 minutos. Fique por aí, até já. Estamos de regresso com este jornal à noite aqui no Now. Até agora morreram 24 pessoas nos incêndios de Los Angeles, na Califórnia. 16 perderam a vida no incêndio de Eaton e 8 no fogo de Palisades. As chamas, alimentadas por ventos de mais de 150 km por hora, começaram na passada terça-feira. De acordo com as autoridades locais, 12 pessoas continuam desaparecidas. Mais de 100 mil continuam sem poder regressar a casa. E num dos momentos mais difíceis da história da Califórnia, multiplicam-se as ações de solidariedade. Há milhares de pessoas a ajudar quem viu a casa ser devorada pelo fogo. Foi criado um centro de doações e os voluntários ajudam a separar todos os bens que chegam das várias partes do país, desde água, comida, roupa e outros bens de primeira necessidade. Em Los Angeles, o pior pode ainda não ter passado. A previsão é que os ventos de Santa Ana, que regressaram hoje com força, continuem a ultrapassar os 100 km por hora, pelo menos até à próxima quarta-feira. De acordo com o Departamento de Florestas e Proteção contra Incêndios da Califórnia, até hoje já tinham ardido 164 km quadrados. Os incêndios já destruíram mais de 15.600 hectares de terreno. E pelo menos 150 mil pessoas foram retiradas de casa. Absolutely terrified. We've left everything behind. We have no insurance. We stand to lose everything if the winds blow the fire back into Topanga and it burns the whole of Fernwood and Topanga down. So we're just praying and hoping that doesn't happen. But we're very scared. Há casas e lojas a serem assaltadas e muitos dos que perderam tudo não têm proteção das seguradoras. Já se formou uma onda de solidariedade. Partilha-se roupa, bens essenciais e procura-se ajudar outras vítimas. The worst part about the fire was my dad's school is getting burned down. Kids cannot go to school. Kids and grown-ups are homeless. They don't have anywhere to live. O trabalho dos bombeiros vai continuar a ser difícil, já que se prevê que as condições meteorológicas se agravem esta semana com um aumento da intensidade do vento. Finally, to all residents, please be assured that we will continue to be here for you until the last fire is completely extinguished. So please rest assured that first thing Thursday, we will start talking about repopulation in evacuation order and warning areas. Thank you. Os incêndios na Califórnia estão a ser alimentados pelas condições severas de seca e ventos fortes. 2.500 operacionais estão no terreno. Escolas foram encerradas, afetando mais de 430 mil estudantes em menos de uma semana. Vão agora reabrir, exceto as que estão em zonas de evacuação. Students, our workforce in many instances will come back, having witnessed and experienced a level of destruction without parallel in the history of our community. Therefore, we are going into tomorrow with grace, with patience, with empathy, with support, with love, to address the needs of our children, their families, and our own workforce. A extinção destes incêndios parece estar longe de terminar. Os ventos e o período de seca podem explicar esta catástrofe. As autoridades assumem que pode existir outra causa. Uma investigação já foi aberta
para apurar a origem destes incêndios. 2 bloggers filmaram áreas ardidas na zona de Palisades, na Califórnia, em março do ano passado. E voltaram agora a fazer o mesmo percurso, numa altura em que o Estado norte-americano enfrenta uma catástrofe de dimensões históricas. Um vídeo filmado em março do ano passado mostra a escala de destruição do solo californiano. 10 meses depois da gravação feita por uma dupla de bloggers, houve quem fizesse a reconstituição do mesmo percurso. Os edifícios que outrora existiam, agora resumidos a cinzas, os carros destruídos e as ruas cobertas de resquícios que resultaram do incêndio que deflagrou no dia 7 de janeiro. A ausência do verde é proporcional à falta de esperança que os residentes sentem. I get up at night, scream and cry, and sometimes my wife tells me to be strong. I can't be strong. I told my wife I can't be strong for so long. So I cry and get up and keep crying. No more tears left for crying. I was the last person, and I just drove down Pacific Coast Highway with structures burning and palm trees burning, and it turned black. You couldn't see, and sparks. Like it was like a movie. Mm-hmm. And so I think we got out just in time, and then the next day it was gone. Os bombeiros continuam a trabalhar para conter as chamas. Os ventos fortes são o maior inimigo dos profissionais. A causa dos incêndios ainda é desconhecida, numa altura em que as autoridades do condado de Los Angeles estão a considerar todas as possibilidades. E às segundas é convidado do Jornal à Noite Carlos Fiolhais, físico, professor e catedrático. Muito boa noite. Olá, obrigada boa noite. Pela presença. Muito gosto. Vamos começar por falar do lançamento de um foguetão que chegou a ser previsto para hoje, mas foi mais uma vez adiado. O que é que aconteceu? Sim, houve problemas técnicos de última hora. O foguetão chama-se New Glenn, faz homenagem ao astronauta americano John Glenn, já falecido, que foi o primeiro americano a dar a volta à Terra e que depois tem uma particularidade curiosa. John Glenn, aos 77 anos, voltou a voar no espaço vários dias a bordo do Space Shuttle. E, portanto, é um veterano do espaço, foi também senador dos Estados Unidos e este projeto deste novo foguetão começou precisamente no ano em que ele morreu, em 2016. Qual é a empresa que está por trás deste foguetão? Chama-se Blue Origin e está ligada à Amazon, porque o dono é Jeff Bezos, portanto, o segundo homem mais rico do mundo depois do Elon Musk. O Elon Musk, como todos sabem, é o dono daquela grande empresa que neste momento domina no setor privado o lançamento para o espaço, que é a SpaceX, e, portanto, o que estamos agora a assistir é a entrada em competição contra o homem mais rico do mundo, o segundo homem mais rico do mundo, que tem um foguetão que é maior do que aqueles que eles estão agora a usar, o Falcon 9, embora não seja tão grande como aquele que eles estão a testar, a SpaceX, que é o Starship. O Starship é ainda maior, mas isto é um foguetão impressionante, de cerca de 100 metros de altura, um investimento muito grande, e o voo inaugural... Estamos a vê-lo, aliás, nas imagens? Sim, o voo inaugural é uma coisa enorme. O diâmetro tem quase 10 metros. E, portanto, e tem uma particularidade curiosa, que aliás o Falcon 9 também tem, que é o facto de ser recuperável em parte. O propulsor, que é a parte de baixo, isto tem pode ter 2 ou 3 andares, a parte de baixo, e uma vez esgotada o combustível, pode ser recuperado. Então, prevê-se, o sistema é muito engraçado, caia no Atlântico e há um barco automático, quer dizer, uma grande plataforma, que automático significa que pode-se deslocar sem tripulação, que vai recolher de modo a acertar no sítio onde aquilo vai cair. Aliás, uma das razões que foi adiado foi que o mar estava bravo no dia em que se previa. Agora, isto é o voo inaugural. É a primeira vez que este foguetão vai para o espaço sem astronautas. É apenas um voo de teste. Mas o objetivo final, quer da SpaceX de Elon Musk, quer da Blue Origin de Jeff Bezos, é transportar pessoas para o espaço. Não é apenas isso, também cargas. Por exemplo, a Amazon tem interesse, tem um projeto muito parecido com o Starlink do Elon Musk, de pôr um conjunto de satélites
de centenas, milhares de satélites à volta da Terra para comunicações, e, portanto, por exemplo, faz encomendas da Amazon, de qualquer sítio do mundo. Esse sistema se chama Kuiper e este foguetão vai poder fazer lançamento desses centenas, milhares de satélites, tal como outras empresas. É uma empresa comercial, pode fazer outros lançamentos, inclusivamente de outros países, mas com certeza tem acordos pré-assinados com a NASA e até enviar naves não tripuladas, por enquanto, para sítios mais longe, como por exemplo Marte. E, portanto, é um foguetão que vai ter um tempo de vida grande, que agora está em fase de testes e que no espaço nós aprendemos isto, e que não pode falhar. No espaço nós aprendemos isto, nós aprendemos a não falhar. Portanto, parece que falhou, não falhou nada. Espera-se para que não falhe. E, portanto, o espaço é uma grande lição, porque ali não podemos ir lá. Quer dizer, é tudo ou nada. Quer dizer, e esperemos que tudo funcione bem e que passe a haver esta concorrência. A SpaceX passa a ter outra empresa, a Blue Origin, que passe a poder competir. E a competição, vendo bem, é sempre bom. Não podemos estar dependentes apenas dos caprichos desse multimilionário assim um bocadinho esquisito que é o Elon Musk. Professor Carlos Filhais, vamos falar agora da temperatura média da Terra. Está a aumentar, já todos sabemos, mas agora houve uma confirmação da Copérnicos, que é o programa de observação da Terra por parte da União Europeia. Sim, e não só da Copérnicos, também da Organização Meteorológica Mundial, que é uma organização no quadro das Nações Unidas, e, portanto, há unanimidade das duas grandes agências que no ano de 2023 foi o mais quente de sempre, e estamos a falar, do século XX, e também há registros que nós temos, embora indiretos, de tempos anteriores. É o mais quente de sempre e está 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Níveis pré-industriais significa a média de temperaturas da Terra entre 1850 e 1900, portanto, nos últimos 50 anos antes do século XX. Ora bem, isto é um número simbólico, 1,5 graus, e é um número de algum modo redondo. E é simbólico porque tem a ver com o Acordo de Paris, que foi celebrado em 2015, a COP21, e aí os 194 países do mundo combinaram esta coisa, que a temperatura média da Terra não pode subir acima de 2 graus Celsius, porque isso significaria, haver aquecimento em excesso, seria mau, para tudo, não é apenas para o ser humano, para a biodiversidade em geral, portanto, estaria demasiado quente, mas desejavelmente, é esse o advérbio, desejavelmente não devia passar 1,5 graus. Ora bem, os desejos foram ultrapassados pela realidade, portanto, a realidade infelizmente não está de acordo com os desejos e, portanto, estamos numa situação, de algum modo, enfim, é simbólico, eu sei, mas aquilo que se pretendia não se conseguiu. Agora pode-se dizer, bem, é só um ano. E, de facto, o acordo não dizia como é que se fazia a média. Se é só de um ano, são vários anos. E há os otimistas que dizem, vamos esperar, talvez para o próximo ano. E há até fenómenos aqui na Terra. Por exemplo, vulcões podem alterar circunstancialmente, correntes, a famosa corrente El Niño no Pacífico, pode haver flutuações de ano para ano. Prevê-se que este ano, 2025, também seja um dos 3 mais quentes de sempre, mas talvez não seja tão quente como o do ano passado, o que significa que pode baixar um bocadinho esta média, se a média for alargada e não apenas de um ano. E o facto de não ser tão quente como no ano passado deve-se ao facto de ter terminado o fenómeno El Niño? Isso mesmo. Isso mesmo, que é um fenómeno que se passa aqui na Terra, que tem alguma regularidade, mas também tem alguma irregularidade e ele acabou. Esse fenómeno acabou, quer dizer, é recorrente, há de voltar a aparecer e agora há uma coisa chamada laninha, que é diferente e tem o efeito contrário, que é o efeito mais de arrefecimento. São grandes correntes, quer de ar, quer de água no Pacífico, o Pacífico é o maior oceano da Terra e que tem influência no clima global. Agora, estamos num tempo em que a geoestratégia vai ser importante, quer dizer, os Estados Unidos muito provavelmente com o novo presidente vai sair do Acordo de Paris, já tinha saído, em 2016 saiu do Acordo de Paris, tinha sido pré-assinado pelo Obama, pelo presidente Obama. Temos de estar preparados para isso, ele diz isso, ele é contra, ele é pelas emissões, o que é que acontece? Quem está neste momento a fazer mais emissões é a China. Sinais de esperança.
Bem, sinais de esperança. Talvez a China tenha um grande programa de eletrificação de veículos, talvez a China queira ser líder mundial e tenha a oportunidade para isso. Um fator que é positivo, quer dizer, as circunstâncias não são boas, mas é que se dividirmos o número de emissões continuam a crescer, mas se dividirmos por cabeça, per capita, a população está a aumentar, somos mais de 8 mil milhões. Já atingimos o pico, já está a diminuir. Por cabeça já está a diminuir. Esperemos que diminua ao total. Quando começar a diminuir, não sabemos bem quando, então o problema está a começar a ficar resolvido. Professor Carlos Filhais, deixe-me só perguntar e pedir-lhe que a resposta fosse o mais breve possível. Ventos de Santana, na Califórnia, há todos os anos. O que é que aconteceu este ano de diferente para causar esta tragédia que já matou 24 pessoas? Tem a ver precisamente com o facto de ter sido um ano muito quente, os 2 anos muito quentes, 22 para 23 houve um grande salto. E com muito pouca chuva? E houve durante 2 anos muito pouca chuva, o que significou que acumulou-se ali uma grande massa vegetal muito seca. Agora, de facto, não é uma coisa comum, é um acontecimento extremo. Estamos no hemisfério norte, temos em latitudes que não são assim muito diferentes da latitude de Portugal e estamos no inverno. E, portanto, estes grandes fogos não são fogos de verão, é um fogo no inverno. E nós estamos também particularmente impressionados porque se fosse no Bangladesh, por exemplo, enfim, nós não conhecíamos as pessoas. Agora estamos a ver os atores que vemos nos filmes, a ver as casas deles destruídas. E no país mais rico do mundo? Sim, mas é um indicador. Infelizmente vimos em Valência há pouco tempo, digamos, as grandes cheias, agora grandes fogos. Não sabemos prever exatamente onde é que vai haver mais acontecimentos extremos. Ojalá pudéssemos saber isso, mas o que parece provável que vamos ter mais acontecimentos extremos, porque isto é resultado, embora não podemos prever em pormenor, globalmente nós podemos dizer que quanto mais alto tiver a temperatura do globo, maior será a frequência deste tipo de fenómenos extremos. Secas grandes cheias por outro lado, evapora primeiro e depois há de cair tudo. Professor Carlos Filhais, que sugestão de leitura nos traz esta segunda-feira? Eu trago um livro da Presença que saiu há poucos meses em Portugal, que tem a autora Hannah Ritchie, que é uma editora de um conjunto de dados que eu recomendo, Our World in Data, quem quiser informação na internet, e tem um título sugestivo para deixar aqui uma nota que enfim, há razões para ser pessimista, mas ela tem uma nota de algum otimismo e tem razão, não é o fim do mundo. O que significa que, enfim, nós podemos transformar-nos todos em refugiados climáticos, num certo sentido, no sentido em que temos de tomar precauções, temos de mitigar, enfim, o ar que respiramos na Califórnia, o ar que se está a respirar neste momento em Los Angeles. Bem, o ar já não é bom em Los Angeles, agora com estes incêndios ainda ficou pior e vai haver mais doenças, etc. Mas, enfim, nós humanos temos uma grande capacidade de adaptação e vamos sobreviver a isso e esperamos todos que daqui por décadas podemos dizer este foi um problema, foi um grande desafio, mas conseguimos salvar. Pelo menos temos a inteligência, temos a capacidade. Enfim, o que é que falta? Falta um governo, falta alguma racionalidade no mundo, temos países uns contra os outros, competições entre países e não há governo do mundo. E, portanto, as Nações Unidas têm criado... Falta unanimidade. Falta unanimidade. Se houvesse unanimidade, o problema já teria resolvido. Professor Carlos Filhais, foi um gosto. Muito obrigada. Igualmente, um gosto estar consigo. Obrigado. A Ucrânia diz ter abatido 78 de mais de 100 drones lançados pela Rússia durante a última noite. Não há vítimas a registrar, mas os destroços dos aparelhos danificaram habitações e edifícios comerciais. A Ucrânia voltou a ser alvo de múltiplos ataques durante a última noite e madrugada. A cidade de Zaporíjia foi um dos alvos mais atingidos. O chefe da administração militar da região revelou através das redes sociais que um homem e uma mulher ficaram feridos e 27 edifícios foram destruídos na sequência dos ataques. A ação militar russa chegou a outras cidades com recurso a drones, lançadores múltiplos de foguetes e artilharia. 78 dos 110 drones foram abatidos pela defesa antiaérea. Em comunicado, a Força Aérea Ucraniana acrescenta que os destroços dos drones danificaram vários edifícios comerciais e residenciais. Entretanto, a Rússia anuncia mais um feito de guerra. Os depósitos de lítio em torno da cidade de Shevchenko, na região de Donetsk, estão agora sob controle de Moscovo. De acordo com a agência RIA Novosti, este local foi utilizado pela Ucrânia para conseguir maior apoio por parte do Ocidente. Kiev tinha a intenção de entregar a exploração aos países ocidentais, o que deixa de ser possível a partir de agora. No domingo, a Rússia anunciou que as suas forças controlavam 2 povoações em Kharkiv e Donetsk. Por seu lado, a Ucrânia informava ter realizado um ataque de alta precisão a um posto de comando russo.
De acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa russo, as tropas assumiram o controlo de 2 povoações na região de Kharkiv e na região de Donetsk, respectivamente. Entretanto, são cada vez mais os soldados norte-coreanos capturados pelo exército ucraniano. Volodymyr Zelensky garantiu estar pronto para libertar estes militares caso o presidente da Coreia do Norte ajude a incentivar a troca de soldados ucranianos mantidos em cativeiro na Rússia. Служба безпеки України продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї. Один виявив бажання залишитись в Україні. Другий з них хоче повернутись в Корею. Якщо Кім Чен Ін взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Pelo menos 300 soldados norte-coreanos foram mortos na Ucrânia e cerca de 2.700 ficaram feridos. Os números são do Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul. A Rússia diz que a Ucrânia utilizou drones para atacar um posto de distribuição de gás no gasoduto Turkstream, na região de Krasnodar, no sudoeste do país. Moscovo faz saber, através de um comunicado, que Kiev lançou 9 drones, mas que foram abatidos e não chegaram a afetar a infraestrutura em causa. Trata-se da única rota de gás russo para a Europa desde que, a 1 de janeiro último, Kiev decidiu suspender o transporte de gás natural russo através de território ucraniano. O primeiro-ministro da Eslováquia convidou Volodymyr Zelensky para uma reunião, depois de Kiev, como dissemos, ter suspendido o fornecimento de gás russo através de território ucraniano. Robert Fico sublinha que essa decisão prejudica as relações entre os dois países. Vážený pán prezident, vaše rozhodnutie zastaviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším odberateľom spôsobuje samotnej Ukrajine, Slovensku a osobitne Európskej únii obrovské škody. Vyvoláva rozmanité reakcie, čo neprispieva ani bilaterálnym, ani multilaterálnym vzťahom. A Sérvia ofereceu-se ontem para acolher uma reunião entre Vladimir Putin e Donald Trump. O presidente sérvio sublinha que é um país independente e não alinhado com blocos militares e que, por isso, seria adequado, além de garantir total segurança a ambos os presidentes. De acordo com o chefe de Estado da Sérvia, não há nenhum país que se compare em termos de nível de apoio ao presidente Trump e ao presidente eleito e, ao mesmo tempo, um país onde o presidente Putin continua a ser muito popular. Depois da rixa de ontem na zona do Martim Moniz, em Lisboa, multiplicam-se as reações dos partidos políticos. A direita exige mais polícia nas ruas. A esquerda rejeita aquilo a que chama de instrumentalização das forças policiais por parte do executivo de Luís Montenegro. A rixa entre imigrantes este domingo, que causou pelo menos 7 feridos, não deixou ninguém indiferente. A começar, desde logo, pelos partidos de esquerda. Mariana Mortágua entende que a segurança não é garantida devido às ações que diz serem de propaganda e de instrumentalização da polícia. O que provam estes incidentes é que as ações de propaganda que instrumentalizam a polícia para fazer a política do governo não trazem segurança. Porque a segurança, como todos nós sabemos, é trazida desde logo por uma polícia de proximidade, que está perto das comunidades, que conhece as comunidades. A segurança é trazida quando há respeito pelo Estado de Direito. Eu não alimento a retórica de que os problemas de insegurança acontecem naquela zona. Não alimento isso. Antes fosse. Diria assim, antes fosse, possibilitaria um combate ao problema de insegurança muito mais concentrado. Para o PAN, este tipo de episódios são desnecessários. Inês de Sousa Real garante que os participantes na rixa não podem ser confundidos com os imigrantes que vêm procurar melhores condições de vida. De qualquer das formas, todo e qualquer episódio que atinge esta escalada de violência é desnecessário e deve ser combatido, como é evidente, mas não podemos confundir nem misturar o trigo com o joio, como se costuma dizer. Neste mesmo dia, Pedro
Nuno Santos já tinha recorrido à rede social X para garantir que o PS não participa em manifestações contra a polícia. O secretário-geral rejeitou ainda a instrumentalização das forças de segurança por políticos, seja pelo governo ou pela extrema-direita. Os partidos de direita defendem que as autoridades devem aumentar a presença nas ruas. O presidente do Chega considera que é preciso não só mais força policial, como também é necessário dar mais autoridade às forças de segurança. O dia de ontem mostrou que nós não usámos força a mais. Nós precisamos de mais força policial na rua. Precisamos de encostar à parede quem tiver que ser encostado à parede, seja branco, preto, amarelo, de que cor seja de uma minoria, não seja de uma minoria. Temos é que dizer com toda a segurança que queremos dar autoridade à polícia e não fazer a figura honestamente deplorável que uma parte do país político fez no sábado e que engoliu em seco imediatamente após estes eventos, menos de 24 horas. A Iniciativa Liberal alerta para a necessidade de olhar para o aumento da violência com racionalidade e apela à atuação do governo. Mas eu acho que o dever dos políticos é, primeiro, dizer, analisando os dados, que sim há um problema, ao contrário do que a extrema-esquerda está a fazer, que é ignorar o problema, nós não fazemos, mas também é preciso resolver este problema, porque esta berraria da extrema-direita também não vai dar em nada e por isso é preciso alguma racionalidade. Já João Almeida, deputado do CDS-PP, destaca que a criminalidade em Portugal, em 2023, aumentou 8,2% nos crimes participados. Ao mesmo tempo, o tráfico humano sofreu um aumento de 68%. No Frente a Frente desta segunda-feira, Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, e João Ferreira, do PCP. Muito boa noite aos dois. Obrigada pela presença. Mariana, vou começar por si. Até que ponto é que a rixa que aconteceu ontem na zona do Martim Moniz e que fez 7 feridos vem dar razão a quem acha que as operações policiais devem ser mais frequentes e, sobretudo, naquela zona? Bem, muito boa noite a ambos. Nós não podemos olhar para esta situação com base em casos isolados e casos particulares. É de facto verdade que os dados apontam para um aumento da criminalidade. Há vários crimes em concreto que têm tido uma expressão de um aumento significativo. A extorsão aumentou 25%, o rapto aumentou 22%, a violência grupal 14% e a delinquência juvenil 8,7%. Portanto, só aqui nós sabemos que, de facto, há aqui alguns tipos de crimes que estão a aumentar e que é preciso atuar e resolver este aumento para garantirmos que voltamos a valores mais baixos. O que é importante é estas situações como aquela operação que aconteceu. A 19 de dezembro? Sim, aquela que causou por parte de todos nós vários comentários sobre as mesmas, ou sobre a mesma. Aqui essa questão é, operações desse género estão estabelecidas na lei, têm uma lógica, critérios que devem ser respeitados. E, portanto, parece-nos que, a partir do momento em que depois há um primeiro-ministro que faz um aproveitamento dessa operação policial para vir dizer que, efetivamente, que quer vir tranquilizar o país com base nesse exemplo, isso parece-nos que, por um lado, é um aproveitamento político das forças de segurança, que nos parece inadmissível num Estado de Direito, ao mesmo tempo que não contribui em nada, muito pelo contrário, para resolver o problema, porque só levanta mais preocupação nas pessoas. O que era preciso? O que é preciso é, sabendo nós que está a haver um aumento progressivo da criminalidade, e em particular da criminalidade mais violenta, por um lado, e por outro lado, da criminalidade mais junto dos jovens, era ter, por um lado, mais polícias na rua, não para fazer estas operações espetáculo para aparecerem na televisão. Com pessoas encostadas à parede, claro, não é esse o objetivo. Até porque se fosse de facto uma operação policial normal, como forma de garantir a segurança, certamente que não seriam chamados os órgãos de comunicação social para lá estarem. E, portanto, o que é preciso é haver mais polícias na rua, exatamente como forma de devolver às pessoas esse sentimento de tranquilidade que é fundamental para quando estão a deslocar-se de um lado para o outro, sentirem que estão em segurança.
Por outro lado, dar mais formação aos polícias, dar mais equipamentos aos polícias. Os próprios polícias, das várias vezes que falam com os partidos políticos, uma das queixas que fazem recorrentemente é a falta de meios, é a falta de equipamentos. Reivindicam terem bodycams, reivindicam terem meios alternativos que não seja uma arma de fogo, portanto, que garantam a imobilização de um qualquer suspeito, mas que não chega ao limite deles não terem outra alternativa se não utilizar uma arma de fogo, e certamente que isto é algo que beneficiaria todos. E, portanto, há aqui uma atuação que é fundamental ser feita por parte do Governo, essa sim que só o Governo poderá fazer, de dar estes meios mas às forças de claramente eu ainda não segurança. percebi. Deve haver ou não um maior reforço policial nesta zona específica da cidade? Deve haver um maior reforço policial nas zonas onde, obviamente, haja informações e dados concretos de que há mais problemas. É óbvio. A polícia na rua, para já, as patrulhas devem ser feitas de forma transversal e com maior incidência nas zonas que sabemos que há mais problemas. Portanto, isso tem de ser decidido com base em dados objetivos, concretos. Termos mais dados também é fundamental para evitar que, por exemplo, os populistas depois tentem associar a criminalidade a outros fenómenos que podem ou não sequer estar relacionados, e como forma do Governo também saber onde e dar essa informação às forças de segurança para terem essas informações para saber onde é que se deve agir. E, por outro lado, é garantir que os polícias, que este é um dos problemas que sabemos que existe, os polícias estão enfiados nas esquadras a fazerem trabalho administrativo em vez de estarem na rua. E, portanto, aquilo que nós dizemos e que nos parece ser de elementar bom senso é que é preciso haver pessoas civis a fazer o trabalho administrativo para libertar esses polícias, para esses polícias poderem fazer, de facto, as suas funções primordiais, que é estar na rua e garantir a segurança das pessoas. E, portanto, não nos parece que o Governo esteja a fazer o suficiente para resolver o problema da segurança, ao mesmo tempo que depois faz um aproveitamento das várias situações que vão ocorrendo, quase como uma forma de aproveitar isso para fazer uma certa publicidade, como foi o caso dessa operação que houve. Tem que passar a palavra aqui ao João Ferreira, sim. E que foi, no fundo, um aproveitamento. João Ferreira, a rixa de ontem com 7 feridos e ao que se sabe, houve um grupo que vai propositadamente de Vila Nova de Mil Fontes para Lisboa para provocar estes desacatos. Há 7 pessoas feridas, foi usada uma faca, uma arma branca, entre outro tipo de armas. É um não motivo suficiente para centrar atenções nesta zona específica da cidade de Lisboa? É um motivo suficiente para justificar a atuação policial desde logo. Aliás, a polícia existe para isso. Há quem não tenha este entendimento, mas a polícia existe para proteger os cidadãos. Eu já direi alguma coisa sobre aqueles que pervertem o que é a função da polícia. Mas ela existe para isto, para proteger os cidadãos e para intervir em situações, nomeadamente como esta. Mas para proteger os cidadãos deve-se ter em conta também uma dimensão que não é só reativa, aquela que uma ação do tipo da que vimos ontem devia justificar, mas deve ter uma vertente também preventiva. Ou seja, assentar numa lógica de proximidade, envolvendo as comunidades, envolvendo o que são as forças vivas em cada território. É este o sentido, aliás, de uma coisa que a legislação prevê há muito tempo, mas que na prática tem ficado no papel, que são os Conselhos Municipais de Segurança. Em Lisboa tem-se falado muito de segurança. No mandato atual de Carlos Moedas, reuniu 2 vezes em plenário o Conselho Municipal de Segurança. E, no entanto, talvez nunca como hoje se tenha falado tanto em segurança. Depois é necessário também equipamentos e infraestruturas de proximidade. Nos últimos anos em Lisboa, eu diria, desde o anterior governo PSD-CDS, encerraram-se dezenas de esquadras em Lisboa. Esquadras que cumpriam uma função de proximidade. O governo PSD-CDS, o de Passos Coelho, encerrou esquadras como bairro Padre Cruz e bairro da Horta Nova em Carnide, a antiga Zona J, o bairro do Condado em Marvila, Bela Vista, bairro do Cabrinho em Alcântara, Santa Apolónia, Rocio, Mouraria, Gomes Freire, Santa Marta, Arroios, Rego, Alta de Lisboa, Antiga Mosgueira. Estamos a falar de esquadras de proximidade que cumpriam uma função, envolvendo as populações, conhecendo o meio sobre o qual intervinham, preveniam a ocorrência de situações deste tipo. Na altura, o governo da época, Pedro Passos Coelho, na altura havia uma pessoa que não era ainda muito conhecida, mas que era apoiante desse governo, chamava-se André Ventura. Aplaudiu todas e cada uma destas decisões, caladinho.
E hoje é o que se vê. Mas já direi alguma coisa sobre isso. Com António Costa na Câmara Municipal de Lisboa, verdade seja dita, que não se opôs a nenhum destes encerramentos, já para não falar que depois, mais tarde, com o governo PS, esses encerramentos, algumas das quadras que não tinham sido encerradas fruto da luta das populações, vieram a encerrar mais tarde. Na altura dizia-se, não, isto as quadras encerram porque a gente precisa dos polícias, é na rua, não é dentro das quadras, a secretária... Bom, o tempo passou, as quadras encerraram, não há mais polícias na rua e, sobretudo, e este é um problema Mas incontornável... qual é o seu entendimento? Então, se as quadras fecharam, não há mais polícias nas ruas, então onde é que estão os polícias? Não, para já, porque há polícias insuficientes. Aliás, o PCP, ao longo dos anos, justiça seja feita, tem feito um esforço enorme não só para contratar mais efetivos, e foi alguns dos orçamentos que foram aprovados no período entre 2015 e 2019, de facto previram entradas de mais de 1.500 efetivos, nem todas aconteceram, mas algumas aconteceram, mas outra coisa muito importante que está ligada a esta, que é nós só conseguimos ter mais polícias se melhorarmos substancialmente as condições que são oferecidas aos polícias, desde logo remuneratórias, salários, mas também condições de trabalho. Nós hoje sabemos que a realidade dos polícias, a intervenção de um polícia hoje não é igual à de há 20 ou 30 anos. Num certo sentido, ela é mais exigente, complexificou-se a própria atuação, as tendências de atuação policial, há um maior escrutínio, há exigências que não se colocavam no passado. Tem de haver formação, tem de haver meios, tem de haver condições de valorização nas carreiras. Ora, nos últimos anos passou-se ao lado de tudo isto e agora o Governo veio anunciar há dias que ia aumentar a idade de acesso à PSP. Quer dizer, entretanto recuou porque não ouviu as organizações representativas, mas não toca no ponto essencial, que é melhorar a atratividade destas profissões. Não é? Nós continuamos a ter uma GNR que faz a mesma coisa que faz a PSP, apenas se dividem em função da área geográfica. Podemos ter numa freguesia a PSP na outra ao lado da GNR a fazer exatamente a mesma coisa, resistindo o Governo, este e os anteriores, a um debate essencial, que é que sentido faz manter esta dualidade, o que está a esta dizer polícia é que devia dual. haver uma redefinição do papel de cada uma dessas forças de segurança, a PSP e a Uma GNR? coisa que devia haver, e que foi a tendência em vários países da Europa, era acabar com esta divisão que hoje não tem qualquer sentido. Mas ela serve para quê? Serve, no fundo, dividir para reinar, porque serve para retirar direitos a uns e, retirando a uns, retirar depois a todos. Nós temos realidades, quer numa força, quer noutra. A GNR, por exemplo, está submetida a critérios de disciplina militar ainda, tem limitações do ponto de vista do associativismo, dos direitos que pode exercer a esse nível. Tem salários muito baixos também, mas aí também como tem a PSP, e, portanto, é necessário intervir nestas realidades. E só melhorando a situação material dos polícias, reforçando meios, adotando esta lógica comunitária de policiamento de proximidade, revertendo o encerramento de esquadras que aconteceram. Olha, isto tem uma boa medida que este Governo podia tomar, reverter o encerramento de esquadras que cumpriam esta função de proximidade. Mas não parece ser para aí que as coisas se viram. Não para aqueles que hoje instrumentalizam as forças de segurança, a polícia, as questões da segurança para determinado tipo de aproveitamentos políticos, não parecem interessados em ir ao foco do problema, parecem mais interessados em exacerbar um sentimento de insegurança que, tendo muitas vezes causas reais e concretas, ele é muitíssimo exacerbado. Aliás, para concluir, nós podemos dizer que nunca como hoje o crime teve a projeção mediática que tem. Isto naturalmente tem efeitos do ponto de vista da percepção da insegurança que as pessoas têm. Nós hoje temos jornais, televisões que se dedicam, não só programas inteiros, mas mesmo órgãos de comunicação social que se dedicam em grande medida a explorar casos, situações, crimes, a escalpelizar ao limite. Ora, isto cria esta projeção que não encontra paralelo em anos anteriores, décadas anteriores. Também altera a percepção que as próprias pessoas têm das questões da segurança, isto sem pôr em causa que, de facto, há comunidades, há situações em concreto em que as pessoas convivem com problemas de insegurança e isso tem de ser tido em conta. A palavra aqui é a Mariana Leitão novamente. Como é que interpretou aquelas palavras do Primeiro-Ministro hoje de visita a uma empresa em Vila do Conde, quando disse que a segurança do país é importante, não apenas para a qualidade de vida das pessoas, mas porque é um importante ativo económico como atrativo para o investimento no país? Isso é uma evidência, no sentido em que o Portugal, que sempre teve e ainda tem boas posições em rankings de segurança,
E isso é uma das mais-valias que nós temos, é um dos fatores, por exemplo, muitas vezes decisivo para atrair turistas, que depois, obviamente, contribuem de forma decisiva. Sim, e por isso Luís Montenegro diz que tem que ser preservada e assegurada. E o que é que entende por esse preservada e assegurada nas palavras de Luís Montenegro? É óbvio que preservada e assegurada, isso está diretamente relacionado com as forças de segurança, e aí óbvio que os polícias são fundamentais em assegurar essa segurança. Os polícias na rua, mas também não é só isso. Há outra coisa que é muito importante, que é o funcionamento dos tribunais. O sentimento de impunidade que se vive por conta dos atrasos sucessivos em qualquer tribunal, é óbvio que também contribui de alguma forma para esta tendência. Não lhe vou chamar uma tendência ainda, porque não acho que ainda seja uma tendência de crescimento, mas a verdade é que os dados dos últimos anos têm apontado para aumentos de alguns tipos de crimes e para o aumento da criminalidade em geral, coisa que não acontecia nos últimos 20, 30 anos, muito pelo contrário. Os dados mostravam que a criminalidade tinha descido substancialmente. Entretanto, na última década, a situação está-se a começar a inverter e por isso é que uma atuação preventiva é muito importante. Em vez dos tais discursos inflamados que dizem já que Portugal é o país mais inseguro da Europa, que parece que é isso que nos tentam vender, não, é perceber exatamente onde é que estão os problemas, identificar, e há relatórios que indicam isso, quais foram os tipos de crimes que aumentaram mais, e permitir que as forças de segurança, o próprio Ministério Público, a Polícia Judiciária na parte da investigação, que efetivamente trabalhem com base nesses dados também para uma atuação mais incisiva nesses tipos de crimes que sabemos que têm aumentado de forma mais substancial. E depois, obviamente, aquilo que já referimos aqui, o reforço dos meios e da formação das nossas forças de segurança é fundamental. Eu não tenho a mesma visão que o João quanto à questão de que mais esquadras devolvam assim tanta segurança. A verdade é que nós somos dos países com mais esquadras quase por quilómetro do país, ou em relação a muitos outros do mundo. Aquilo que eu acho é que... E temos índices de segurança muito melhores do que alguns... Mas comparativamente com outros que têm... Mas sim, mas estou a falar mesmo em relação a países que também têm os mesmos níveis mais ou menos de segurança. Atenção, as esquadras têm o seu papel, eu não ponho isso em causa. A questão é que nós, por exemplo, temos, em termos de infraestruturas, nós temos esquadras que não têm as mínimas condições para ter sequer lá um polícia a trabalhar. Mas tem que ter, não é? Quanto mais... Portanto, parece-me que... E as esquadras têm outro problema, é que pelas regras implicam que haja um conjunto de efetivos que tenham de estar efetivamente dentro da esquadra. Portanto... É uma boa razão, por exemplo, para juntar as duas, acabar com a dualidade entre PSP e GNR. Certo, é uma possível solução, eu também acho que sim, é uma discussão que acho que é importante que seja tida, também aí concordo. Eu acho que aquilo que é preciso é nós termos a noção que... E eu vou dar um exemplo que eu acho que exemplifica bem a situação. Muito rápido. Há uns anos, já há alguns anos largos, havia um problema concreto identificado junto às escolas, à porta das escolas. E foi criado um programa, que era o programa Escola Segura, em que os polícias patrulhavam, os polícias nem sequer entravam nas escolas, patrulhavam, passavam com os carros, estavam uns minutos à porta das escolas, e a verdade é que esses problemas, com alguma celeridade, diminuíram drasticamente. Lógica de proximidade que falava o João Ferreira ainda aqui há pouco. Essa polícia de proximidade é fundamental. Embora eu queria só acrescentar uma coisa àquilo que foi dito. Nós teremos provavelmente dentro de não muito tempo a oportunidade de analisar o relatório anual de segurança interna, que normalmente compila os dados do ano anterior relativamente à criminalidade em geral e crimes específicos. Não tenho a ideia, ao contrário daquilo que a Mariana aqui deixou claro, está a aumentar. Há crimes mas que haja uma tendência pronunciada, não é? Os números que a Mariana aqui trouxe, salvo erro, foi uma comparação de 23 face ao ano anterior. Ora, nós, nos vários relatórios anuais, ao longo destes últimos anos, encontramos variações. Há uns que sobem, há outros que baixam. Há uns eu diria que em nenhum caso há propriamente assim alterações muito pronunciadas e consistentes que se verifiquem ao longo de anos sucessivamente. Por exemplo, na sexta-feira, houve um jornal que fez capa, esta sexta-feira, houve um jornal que fez capa com o número de homicídios no ano que passou. Dados ainda preliminares, mas que era nunca 112 homicídios, creio eu, era a manchete
do jornal. Bom, o maior número dos últimos 10 anos. Será verdade, com duas ressalvas. Uma, se formos a 2011, 2010, 2009, 2008, em qualquer um destes 4 anos, foram sempre maiores do que no ano passado. Portanto, sim, dos últimos 10 anos, mas não foi assim tão fora de contexto se olharmos para uma janela temporal um pouco mais alargada. Desses 10 anos, depois, sim. A grande maioria desses homicídios aconteceram naquilo que se chama os contextos relacionais, ou seja... Violência doméstica. Violência doméstica, ou não só de proximidade entre as vítimas, violência doméstica, problemas entre vizinhos. Não é aquele tipo de criminalidade que mais frequentemente nos entra com maior espetacularidade, que se presta ao tal tratamento mediático que mais frequentemente nos entra porta dentro em casa. Agora, o que influencia a percepção das pessoas não é o relatório que lá está escrito, é fundamentalmente depois aquilo que é projetado no espaço público mediático. E depois há uns artistas que, aproveitando-se deste sentimento de insegurança que exacerbam, no fundo, aquilo que fazem é dar passos num sentido muito perigoso, que no limite o que vão fazer é ameaçar a nossa segurança. Porque eu dizia há pouco, polícia existe para proteger o cidadão. Quem quer atribuir à polícia, ou pretende que a polícia pretende dar a entender que a polícia tem outro tipo de poder, outro tipo de autoridade que não tem, que a lei não lhe confere, está a pôr em perigo não só a polícia, mas está a pôr em perigo os próprios cidadãos. João Ferreira, instrumentalizando sentimentos legítimos de insegurança que, nos casos, têm uma base real, concreta e que deve ser atacada. Noutros casos, passa muito por estas percepções que nem sempre têm correspondência com os dados em concreto. João Ferreira, Maria Noite, muito obrigada mais uma vez pela participação neste Frente a Frente. Boa noite. O exército israelita alega ter bombardeado várias posições do grupo radical Hezbollah, no Líbano, junto à fronteira com a Síria. O alvo foram, de acordo com o exército de Tel Aviv, rotas utilizadas por traficantes de armas, uma estrutura de lançamento de rockets e também uma base militar. O Líbano acusa Israel de constantes violações do cessar-fogo que foi acordado. As Forças Armadas iranianas anunciaram hoje que têm mais 1000 drones. Imagens transmitidas pela televisão estatal mostram os aparelhos num local desconhecido. E também o ministro da Defesa iraniano e o chefe do exército estiveram no local. Os drones têm um raio de alcance de 2000 quilómetros e um elevado poder destrutivo. Foram concebidos por peritos do Ministério da Defesa iraniano em conjunto com empresas especializadas. Esta notícia surge numa altura em que aumentam as preocupações sobre um possível ataque contra instalações nucleares iranianas. O Qatar, enquanto país mediador, entregou a Israel e ao Hamas uma versão final do acordo de cessar-fogo e libertação dos reféns. O documento resulta de conversações com representantes de Israel, dos Estados Unidos e também do Qatar. O avanço nas negociações de tréguas entre o Hamas e Israel foi alcançado em Doha já depois de meia-noite em forma de rascunho, mas ainda não mereceu a reação das partes em conflito. Nem o Hamas nem Benjamin Netanyahu se pronunciaram sobre a nova versão de proposta de acordo entregue pelo Qatar. Ainda assim, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, já veio caracterizá-la como sendo uma catástrofe para a segurança nacional israelita. Netanyahu manteve uma conversa telefónica com o presidente dos Estados Unidos sobre as negociações para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos restantes reféns detidos no enclave palestiniano. J.D. Vance, durante uma entrevista à Fox News, garantiu ter esperança de que a administração Biden chegue a um acordo com o Hamas para libertar os reféns, talvez no último dia ou 2, antes da tomada de posse de Donald Trump. If you talk to world leaders, it's very clear that President Trump threatening Hamas and making it clear that there is going to be hell to pay is part of the reason why we've made progress on getting some hostages out. We're hopeful there's going to be a deal that's struck towards the very end of Biden's administration, maybe the last day or two. But regardless of when that deal is struck, it will be because people are terrified that there are going to be consequences for Hamas. Ao mesmo tempo que se alimenta a esperança de tréguas em Gaza, as forças israelitas iniciaram, entretanto, uma grande operação de bombardeamento na cidade de Kfar Kila, no sul do Líbano. Em Moçambique, a maior parte dos deputados tomou hoje posse, mas 40 estiveram ausentes em protesto contra o resultado das eleições gerais do passado mês de outubro.
Foi num clima de protestos e boicotes que os 250 deputados eleitos a 9 de outubro tomaram posse em Moçambique. Ainda assim, a tranquilidade está longe de chegar às ruas do país. O processo em torno das eleições gerais ficou marcado nos últimos 2 meses e meio por tensões sociais, manifestações e paralisações. Em causa, os resultados das últimas eleições que já provocaram quase 300 mortos e mais de 600 baleados. Venâncio Mondlane apelou no sábado a 3 dias de paralisação em Moçambique a partir desta segunda-feira e a manifestações pacíficas durante a posse dos deputados ao Parlamento e do novo presidente moçambicano na quarta-feira, contestando o processo eleitoral. O candidato presidencial demonstrou disponibilidade para dialogar com a oposição. A minha chegada a Moçambique defini claramente 3 objetivos fundamentais. Um dos objetivos que eu defini ao chegar ao aeroporto é que eu queria quebrar a narrativa de que Venâncio não tem interesse no diálogo, Venâncio não quer sentar na mesa para discutir abertamente com outros atores políticos. Então me apresentei e eu disse que estou aqui, presente, para discutir, para dialogar, e avancei quais são os elementos que eu quero levar à mesa do diálogo. A cidade de Maputo acordou deserta esta segunda-feira, praticamente sem transportes a funcionar e com várias artérias envolventes ao Parlamento na Avenida 24 de Julho cortadas. Fez-se notar um forte dispositivo policial e militar. O comércio esteve encerrado. Na sexta-feira, o Parlamento português aprovou, na generalidade, uma recomendação ao governo para que não reconheça os resultados das eleições de 9 de outubro em Moçambique. Ainda assim, Portugal vai estar representado esta quarta-feira, na posse de Daniel Chapo como novo presidente do país, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A Frelimo é a maior força política, conseguindo um total de 171 deputados, menos 13 que na legislatura anterior. Segue-se o Podemos, até agora um partido extra-parlamentar, e que conseguiu 43 nomes eleitos, tornando-se na principal força da oposição. Já a Renamo passa de segunda para a terceira força política, com 28 deputados eleitos, e em quarto lugar, o Movimento Democrático de Moçambique, com 8 deputados. O Ministro dos Negócios Estrangeiros vai à tomada de posse de Daniel Chapo como novo presidente de Moçambique. Paulo Rangel será o representante do Estado português na cerimónia que está marcada para a próxima quarta-feira. É uma opção que foi concertada entre a Presidência da República e o governo de Luís Montenegro, mas que está a ser contestada, nomeadamente pela Iniciativa Liberal e pelo Bloco de Esquerda. Consideram que esta visita legitima resultados que consideram fraudulentos. As eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique foram criticadas por observadores internacionais que apontaram irregularidades. Seguiu-se uma onda de violência e protestos nas ruas, incitados por Venâncio Mondlane, candidato a presidente, que não reconhece a vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frelimo. Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter abalou a ilha Kyushu, no sudoeste do Japão, esta segunda-feira. Um alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades, mas já foi, entretanto, levantado. A terra tremeu quando a noite já se fazia sentir na ilha Kyushu, no sudoeste japonês, esta segunda-feira. As imagens de câmaras de videovigilância mostram o forte abalo que aconteceu na cidade de Miyazaki. Trata-se de um sismo de 6,9 na escala de Richter. O alerta foi emitido, sendo que apenas foi observado um tsunami de 20 centímetros. Apesar de ter sido anunciada a possibilidade de um mega terremoto na calha de Nankai, a este do local do sismo, conhecida pela atividade sísmica, mas esta possibilidade acabou por ser descartada. Em agosto de 2024, o cenário foi semelhante e o Japão viu-se forçado também a alertar para um mega terremoto após um sismo de 7,1 ter abalado a mesma região. Não foram registadas quaisquer anomalias nas duas centrais nucleares mais próximas do local onde ocorreu o terremoto, assim como não foram registadas mortes nem ferimentos.
No Brasil, 11 pessoas morreram e 150 ficaram sem casa depois de um deslizamento de terras no leste de Minas Gerais. A zona tem sido afetada por chuva forte desde o início do ano. Ruas cobertas de lama, casas destruídas e mais de 10 mortos. É o resultado do deslizamento de terras provocado por chuvas torrenciais no estado de Minas Gerais, no Brasil. O balanço mais recente, divulgado pelos bombeiros, revela que 9 pessoas morreram na cidade de Ipatinga, a região mais afetada pelas chuvas. Entre as vítimas mortais está uma criança de 8 anos. O corpo foi encontrado pelos bombeiros nos escombros de uma casa. Uma pessoa está desaparecida, 4 membros da sua família foram encontrados mortos. O governador de Minas Gerais enviou nas redes sociais as condolências às famílias. Cerca de 150 pessoas estão desalojadas. O estádio municipal foi preparado para acolher estas pessoas e as escolas da região estão a funcionar como centros de atendimento. Uma análise mais detalhada revelou que o volume da chuva foi significativamente maior do que o previsto. Só na freguesia de Betânia, o registro foi de 240 milímetros de chuva durante a madrugada de 12 de janeiro. O volume fez com que diversas ribeiras na cidade transbordassem. Há semanas que a região enfrenta problemas relacionados com a chuva. As imagens mostram grandes extensões de lama cobertas de escombros. O município está em estado de alerta sobre o risco de novos deslizamentos. Para as pessoas que ficaram sem casas, o município vai disponibilizar o equivalente a um salário mínimo. No terreno estão dezenas de militares e cerca de 15 viaturas do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Há ainda 3 equipas de defesa civil. O arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, está a ser atingido por uma tempestade tropical e isto apenas um mês depois da região ter sido afetada pelo pior ciclone do último século, que fez cerca de 40 mortos. Poucas semanas depois de o ciclone Chido ter devastado o arquipélago, chega uma tempestade tropical que volta a inundar Mayotte. Passou a mais de 100 quilómetros de distância do sul do arquipélago, mas mesmo assim os danos são visíveis. O governo local declarou alerta vermelho e ordenou que os cidadãos permanecessem em casa e armazenassem comida e água até novas instruções. Os ventos fortes e a chuva intensa levaram ainda ao encerramento do aeroporto internacional. Esta tempestade atingiu também Madagascar no sábado passado, ainda como ciclone, e causou 3 mortes. Há menos de um mês, o ciclone Chido devastou o arquipélago de Mayotte, a zona mais pobre de França. Pelo menos 39 pessoas morreram, mais de 5.000 ficaram feridas e 200 ainda estão desaparecidas. Já a seguir, não percam informação privilegiada esta semana com a Eduarda Pires e à segunda-feira à noite é dia de Pedro Santana Lopes. Boa noite, até amanhã.